Primeira questão de hoje, 2024/1, diz o seguinte: dois blocos, bloco A e bloco B, cujas massas são respectivamente 2 kg e 3 kg, ou seja, o bloco A 2 kg, o bloco B 3 kg, deslizam sobre uma superfície horizontal. Olha que legal. Então eu vou desenhar aqui. Ainda vou ter que pensar quem está em cada lado aqui. Sem atrito. Deslizam sobre uma superfície horizontal sem atrito. Os dois blocos se movem na mesma direção no sentido positivo de x. Tá? Então, os dois estão, digamos que aqui é o sentido positivo de x. Eles movem na mesma direção. Agora, quem estará na frente de quem? Vamos ler para poder entender. O bloco A se move com a velocidade de 6 metros por segundo. E o bloco B com a velocidade de 4 metros por segundo, ambas em relação à superfície horizontal. Beleza, ainda não sei quem está na frente de quem. Eles andam na mesma direção, mesmo sentido, com 6 e 4. Considerando que para t igual a 0, o bloco A se encontra na origem e o bloco B na posição x igual a 10, agora eu sei. Vírgula, que a colisão entre os blocos... então tem uma colisão. Mesmo que eu não tivesse dito a posição, só para ele ter dito que é a colisão, eu sei que quem está atrás é o mais rápido, que é o bloco A. Tá? Então, vou desenhar o bloco A aqui. O bloco A é o que tem 2 kg, vou desenhar um pouquinho menor. O bloco B, fazer ele um pouquinho maior. E o bloco A está mais rápido aí que o bloco B. Eu tenho aqui o VA 6, né? E tenho aqui o VB, que é 4, né? Então, inevitavelmente, em algum momento eles vão o quê? Colidir, tá certo? O A vai acertar a traseira aí do B. E aí ele fala uma palavra que já vai ajudar a responder o item 01, olha só. Que a colisão entre os dois blocos é perfeitamente inelástica. O que é isso? Perfeitamente inelástica, eu já falei em outras aulas. Em uma colisão perfeitamente inelástica, os blocos batem e grudam. Vou ser bem informal. Bateu, colou. Bateu e colou. Então, eles começam a andar juntos. Tá? Isso implica que o coeficiente de restituição é nulo. Por quê? Porque o coeficiente de restituição é o Ezinho, ele é definido como a razão entre a velocidade de afastamento de um em relação ao outro após a colisão, dividido pela velocidade de aproximação logo antes da colisão. Como eles batem e grudam, a velocidade de afastamento, não importa qual seja a aproximação, é nula. Eles não se afastam mais, porque bateu e grudou. Tá? Então, para esse caso, eu tenho E igual a 0. Eu aqui vou já explicar uma outra coisa que vai ajudar a responder um outro item dessa questão, aproveitando aqui o embalo. Quando a colisão é perfeitamente elástica, né, não inelástica, se tem Ezinho igual a 1 e a energia cinética se conserva. Lembrem disso. Tá? Então, quando Ezinho igual a 1, na perfeitamente elástica, a energia cinética se conserva. Caso contrário, ela não se conserva. Parte da energia é dissipada, como se fala, em deformação dos corpos, enfim. Assinar o que for correto. 0,1. Nessa situação, o coeficiente de restituição é 1. Não, já mostrei que ele é 0 porque ela é perfeitamente inelástica. Então, está errado, porque aqui teria que ser 0 para ser correto. 2. Após a colisão, a velocidade dos dois blocos é 5 metros por segundo. Bom, como temos uma colisão, temos um sistema que isolado. Sistema isolado é quando a resultante das forças que atuam naqueles dois blocos, nesse caso, o sistema, é nula ou desprezível. Como a colisão ela acontece numa fração de segundo, o peso, o normal, que até, na verdade, está no plano horizontal, se anula, mesmo que não se anulassem, você desprezaria porque a interação é muito rápida. Então, e qual é a consequência do sistema ser isolado, gente?
a quantidade de movimento antes da colisão, logo antes, imagine que aqui você está pensando numa fração de segundo. É aquela fração de segundo logo quando está quase encostando, até logo depois que encostou. Eu não penso no antes e depois para sistema isolado de colisão. É só naquela milissegundo antes e o milissegundo depois, percebe? O que vem depois é outra história. Tem que se analisar separadamente. Então, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Lembrando que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial determinada pelo produto da massa e o vetor velocidade. Se tem vetor na história e eu estou numa única direção, eu já ensinei para vocês que o melhor jeito para não errar os valores, se bem que aqui não teria como errar porque está todo mundo na mesma direção, mas é sempre bom hábito fazer isso, é escolher um sentido como sentido positivo dos vetores positivos, qualquer vetor apontando, por exemplo, para cá, já que está todo mundo para cá, eu pus isso positivo. Se colocasse para lá, encontrasse negativo, ia dar a mesma resposta. Só encontrar velocidade negativa, porque a velocidade após a colisão é para a direita e você estaria assumindo que para a esquerda era positivo. Tá. De qualquer jeito, o melhor é se você consegue prever para que lado vai dar o resultado final, coloca para aquele lado positivo para a resposta ficar mais bonitinha. Porque automaticamente qualquer vetor para a esquerda seria negativo, mas não temos nenhum vetor para a esquerda. E aí fica tudo os valores que estão aqui. Então, acho que mesmo quem não fez isso nessa questão de escolher o sentido, acertou. Porém, cuidado, crie esse hábito, porque em outras questões você pode errar se não o tiver. Esse hábito, eu digo. Antes, eu tenho os dois blocos formando o sistema, né? Logo antes da colisão, pode ver onde é que está chegando mais perto, mas como a velocidade é constante, eu estou com essas velocidades. Eu tenho a quantidade de movimento do bloco A, mais a quantidade de movimento do bloco B. Para não confundir, vou colocar aqui AN de antes e aqui DE de depois, para não confundir esse A com esse A. Antes, eu tenho a quantidade do bloco A mais a quantidade do bloco B. Depois, eu vou chamar de quantidade AB, tá? Porque eles grudaram, eu vou analisar como se fosse um corpo só. Quantidade de movimento antes, bloco A, MA, VA, mais MB, VB. E aqui, como eles grudaram, é MA mais MB. E vou chamar de VAB, tá? Que é a velocidade dos dois grudados andando juntos após a colisão. MA, 2, não é isso? VA, 6. Positivo porque está para a direita. Tá? A massa é escalar, não tem sentido ou direção. Não faz sentido ter sentido ou direção para a massa. Massa de B, 3. Velocidade de B, 4. Igual a massa de A mais massa de B, ou seja, 2 mais 3, vezes o que eu quero, que é o VAB. Observe que aqui eu já deixei inclusive, ficou com a flechinha, inclusive o sinal da resposta a encontrar vai te dizer o sentido da velocidade após a colisão. Né? Vamos ver se a gente termina aqui, para não ter que passar para outra página já agora. Aí vai ficar 12 mais 12, 24, igual a 5 vezes VAB. Isolando o VAB vai dar 24 sobre 5. Como faz de cabeça isso? Faz sobre 10, dá 2,4 e multiplica por 2, que dá 4,8 metros por segundo. Deu positivo, significa que a velocidade após a colisão, como era de se esperar, né? Ele bateu na rabeira aqui do outro, ainda é para frente. O B ganhou um pouco de velocidade, né? Ele estava em 4, foi para 4,8, tá junto com o A, e o A perdeu velocidade nessa colisão, foi para 4,8. Os dois ficaram com 4,8 andando para direita aí no meu desenho, sentido positivo do eixo X. Após a colisão, sai de dois blocos é de 5 metros por segundo? Quase, mas não, né? Se já dito aproximadamente, ainda vai. 4,8 seria o correto. A energia cinética total do sistema constituído pelos dois blocos é conservada? Não, tá? Porque o E é diferente de 1. Só quando é 1 que a energia cinética se conserva. 0,8. A colisão entre os dois blocos ocorre em T igual a 5. Agora eu vou entrar um pouquinho no âmbito da cinemática, tá? Vamos fazer a 0,8 aqui embaixo. Por que eu vou entrar na cinemática? Eu vou usar a velocidade relativa. Tinha duas maneiras de resolver isso aqui. Escrever a função horária do A e do B seria a maneira mais tradicional, mas mais demorada. S igual a S0 mais VT para o A. S igual a S0 mais VT para o B. Coloca esse A igual a esse B e acha o T, que é o instante de encontro. Eu vou ensinar uma maneira um pouco mais ágil e mais rápida, que é usando velocidade relativa. Como os dois blocos estão em movimento uniforme, a velocidade relativa entre eles é 2, né? Porque o A está mais rápido para a direita, então a resultante aí, a velocidade relativa, que seria VA, a velocidade de A em relação a B, inclusive ele fala isso na 16, então acho que ele queria que você fizesse a velocidade relativa no 0,8. Se não fez, você vai ter que fazer na 16. Dá 2. E agora presta atenção, quando você usa a velocidade relativa,
tudo se passa, sempre pense isso, tudo se passa como um deles estivesse parado, normalmente o da frente, né, o que está com velocidade menor, e aquele de trás estivesse com essa velocidade relativa, dá o mesmo efeito, você demoraria o mesmo tempo para o A encontrar B, o B fugindo a 4 e o A perseguindo a 6, daria o mesmo tempo de encontro se o B estivesse parado e o A chegando nele com 2. Tá? Então, esse é o legal da velocidade relativa, é como se pudesse trabalhar tudo como se um deles estivesse em repouso. Ajuda nessa questão, tanto faz, mas ajuda em outras. Então, já que eu sei que os dois estão com um movimento uniforme, ou seja, a aceleração relativa entre eles é nula, porque as duas é zero, basta eu fazer a equação do mu, v igual a delta s sobre t, porque a velocidade relativa vai ser um mu também, já que a aceleração relativa é nula, né? Quando a aceleração é nula, se tem um mu, só que eu vou trocar por relativa, se a velocidade relativa, delta s relativo, e aqui o delta t, que é o mesmo tanto se você analisar relativo ou não. Por que assim é mais rápido? Porque aqui eu não preciso me preocupar qual é a posição da reta x que eles se encontraram. Ele falou que aqui era o 10, desculpa, aqui era o 0, e aqui era o 10, ele deu isso, né? E aqui o x está em metros. O 0 e o 10. Então, eu sei que inicialmente era 10 a distância entre eles. Basta pegar 10 menos 0. Como tudo se passa como o B tivesse parado e o A andando a 2, esse A andaria o quê? 10, exatamente essa distância relativa entre eles. Então, eu consigo fazer sem... Claro que eles vão se encontrar lá na frente. A posição de encontro não vai ser no 10, vai ser adiante. O A vai ter andado um pouco e o B um pouco, vai estar acima de 10. Né? Mas, como ele não quer a posição de encontro e só o instante, é muito mais rápido a velocidade relativa. Tá? Por definição, já que eu vou usar isso na 16, a velocidade relativa é sempre a subtração vetorial. É sempre uma subtração vetorial. Como é de A em relação a B, o primeiro que você fala vem na frente e o segundo vem atrás. VA menos VB. É uma subtração vetorial. Então, eu tenho que usar os sinais correspondentes. Então, a velocidade de A em relação a B, VAB, é VA, que é 6, menos VB, que é 4. Eu estou trocando com os valores já os sinais correspondentes, tudo para a direita é positivo. Então, a velocidade de A em relação a B é 2 metros por segundo positivo, ou seja, para a direita. Se bem que na 16, acho que ele vai falar em módulo. Não, falou em módulo não. Então, ele pegou o sentido que ele deu, né? Por isso que ele falou que sentido positivo. Bom, então aqui a velocidade relativa eu vou trocar por 2. O ΔS relativo é 10, né? Que é aquela posição inicial que você pega. É isso que é como se o B tivesse parado. O A percorreria 10. Olha como ajuda. E eu quero um instante de encontro, ou seja, quanto tempo demorou, já que o instante inicial é 0, a variação de tempo vai dar o instante final. Basta isolar o ΔT e vai dar 5 segundos. Tá? Significa que, como a variação foi de 5 e o instante inicial era 0, ele fala aqui, ó, a UEPG faz questões bonitinhas, né? Tem aparece pouco, mas perto das faculdades particulares que eu resolvo, ela é uma prova muito muito bem feita. Até de algumas públicas tem provas horríveis. A da UEPG tem às vezes uma coisa que você discorda ou outra, mas não é nada, não é muito nem muito grave assim. Uma ou outra, mas não, a quantidade por tanto de questão é pouca. Eu gosto da prova da UEPG, resumo da ópera. A colisão entre os dois blocos ocorre no instante t igual a 5, perfeito. A velocidade do bloco A em relação ao bloco B é 2, já mostrei aqui, ó. Aqui eu acabei fazendo a 16, ó. Correto. Portanto, o gabarito é 16 mais 8, 24.